Senhor Jesus a todos vocês. Como é que vocês estão? Ai, meu pai, logo, logo nós vamos ter o tripé aqui. A nossa vida vai mudar radicalmente, né? Eu mandei comprar, estou esperando aí chegar, mas por enquanto nós estamos colocando aqui em cima do açucareiro mesmo, porque a gente tem lá os nossos truques e fazemos o vídeo assim mesmo. E hoje nós vamos falar sobre os cuidados de Deus com a nossa vida. Sim, Ele cuida da nossa vida, sim. Então vamos ver aqui. Respondeu-lhe Jesus, né? Eles não precisam ir, deles algo para comer. E eles lhe disseram, tudo que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Tragam-nos aqui para mim, disse ele. Está lá em Mateus 14, 16 ao 18. Então Deus é especialista em fazer o impossível se tornar possível. Para ele não tem problema nenhum, né? E aí, tinham muitas pessoas, tá? 5.000 é o que estão dizendo. Entre os homens, não estão contando mulheres e crianças, ok? Então, esse número provavelmente era muito maior. Vamos chutar aí uma casa de mais de 10.000 até 20.000 pessoas ali. Então, Deus, Ele transforma aquilo que é impossível em possível. Porque essas pessoas vinham de longe, muito longe mesmo, para poderem escutar a palavra de Deus. Então, elas estavam alimentando a alma. Mas elas precisavam também alimentar o corpo. Porque você sabe que quando a gente está com fome, você não consegue prestar mais atenção em nada. E se você tiver junto com a fome uma dor, que é dor de estômago, piorou. E se você tiver criança chorando de fome, então, junto à sua fome e a criança, olha, tudo fica difícil, né? Então, antes de mais nada, a gente tem que entender, né? Que às vezes as pessoas falam assim, vão na casa das outras, a pessoa está numa situação, num vale tremendo daquele. E aí a pessoa, ela quer pregar a palavra, mas ela não trouxe um pacotinho de bolacha, aquela família está precisando comer, faz tempo que eles estão assim, né? Eu sei de uma história, por exemplo, de uma irmã, que ela recebeu os irmãos em casa e ela colocou uma água para esquentar. E essa água esquentou, sabe? Era a única coisa que ela tinha. Então ela estava simulando que ela estava fazendo alguma coisa, entendeu? Até as pessoas se tocarem da situação dela, mas ela não pediu absolutamente nada para ninguém. E às vezes, quando você vai ministrar uma palavra, a gente também tem que ter a sensibilidade de sacar mais ou menos o que está acontecendo naquele ambiente, porque o Espírito Santo ele vai falar ao nosso coração, né? Isso é muito importante. Então precisa se alimentar a alma, mas também não pode esquecer de alimentar o corpo. E Jesus era esse especialista em ver além do que o homem pode ver, porque é Deus, né? Logicamente. Então, assim, muitas vezes o que temos em mão pode parecer insuficiente, mas quando vivemos com fé, a conta sempre vai fechar. Além dos milagres feitos extraordinários, também percebemos que Jesus se preocupa em suprir todas as nossas necessidades. Ele age de maneira maravilhosa, alimentando-nos de forma completa, espírito, alma e corpo. O fato é que Deus nos criou para sermos prósperos, e isso não quer dizer que teremos muito dinheiro, mas que não teremos falta de nada, isso sim é prosperidade. Então, irmãos, assim, vou contar algumas coisas aqui para vocês. Bom, quando aceitei Jesus, eu estava no vale do, sabe, no deserto mesmo. E, assim, as minhas condições não eram muito boas. Não eram nada boas, aliás, para se dizer bem a verdade, né? E aí, eu estava numa fase da minha vida que eu via as pessoas tirando sarro da minha situação, sabe? Por exemplo, eu tinha carro, mas como eu não sabia dirigir, o carro ficava na garagem. Então, tudo que eu tinha que fazer a pé. Andar, vir com sacolinha, cortando a mão, mas sabe como é que é, né? Comprar algum alimento para mim. Então, foi nessas condições, que não foi por amor, mas pela dor, que eu conheci Jesus Cristo. Comecei a ir para a igreja. E assim, a minha vida era um vale de lágrimas, honestamente. Era um vale de lágrimas, era terrível, porque eu havia perdido quase todas as pessoas da minha família, então o meu mundo desabou, sabe? Era como se tivessem tirado o chão debaixo dos meus pés. E eu não vivia, eu sobrevivia. Não conhecia Jesus direito. E aí, Jesus abraçou um jeito tão terno, tão maravilhoso a minha vida, que então ele foi transformando todo aquele sofrimento em alegria, mas levou um tempo. Em vez de eu pegar e ir, né, para Gandaia, né, já que eu estava recém-viúva, eu preferi ir aos pés de Jesus Cristo, porque eu conhecia que o mundo da Gandaia não ia me trazer nada. Eu sabia que era legal, mas era uma coisa meio vazia, e eu estava mesmo sedenta da palavra de Deus. Aí eu não faltava um culto, gente, eu ia, eu não quero nem saber. Então, um belo dia, depois de muita coisa, né, eu conheci o meu atual esposo, né, e aí eu tinha um problema muito sério que eu até avisei pra ele. Eu falei, eu não posso ser mãe, tá bom pra você? Assim, eu não posso ter filhos. E ele falou, tudo bem, essa vontade, ela nunca saiu de dentro do meu coração. Faziam 23 anos que eu queria ser mãe, e todo mês pra mim era um suplício, né? Porque esse sonho não se realizava de jeito nenhum.
Às vezes tinha ocasiões que as coisas pareciam que ia dar certo, mas aí não era alarme falso. E às vezes as pessoas tiravam sarro dessa situação. Ah, tirava. Tinha gente que tirava sarro. Tinha uma até que me falou o seguinte: qual que é o nome mesmo do filho de vocês? Né? Na época que eu ainda estava casada, né? E aquilo era uma coisa. Eu achei engraçada essa atitude dessa pessoa. Por quê? Porque ela adotou uma criança. Entendeu? Então ela devia entender o meu sofrimento. Não, ela fez uma piada. Aí, durante 23 anos, eu era de uma outra religião, eu orei. Eu chegava a orar 10 horas por dia. Eu já cheguei a orar 10 horas para conseguir esse milagre na minha vida. E nada aconteceu, não. Então, quando minha mãe faleceu também uma filha, né? E eu fiquei muito sofrida. Aí Deus restaurou a minha vida, me dando uma nova família. E como isso aconteceu, irmãos? Eu acho que foi com 2 meses, mais ou menos, foi que eu engravidei. Só que assim, eu até falei brincando com meu marido, né? Eu falei assim, olha, é mais fácil você ficar grávido do que eu. Olha a minha fé, o nível de fé que eu tava. Aí, passou um tempo, e eu sentia muito a minha barriga, como se eu fosse sabe aquele peixe baiacu? Assim, ó. E aquilo me incomodava, parecia uma coisa, sabe, que eu explodi com esse negócio. E nada, eu não tava nem esquentando muito a minha cabeça com isso, porque na minha cabeça já estava resolvido que eu não ia mais ser mãe. Terminei meus estudos, eu fiz o que eu tinha que fazer, eu fui dar aula, eu aproveitei a minha vida, enfim, continuei, mas tava aqui no meu coração essa vontade. Aí, quando eu engravidei, eu não acreditei. Cara, eu não acreditei, eu fiz o teste, deu positivo, mas eu ainda fiquei meio assim, sabe quando você fica meio assim? Sei não. Passou uns 3 meses, aí eu fui fazer o tal do ultrassom. Fiz o teste no hospital, deu positivo, né? Que é bom você fazer o do hospital também. Aí tá, vamos fazer pré-natal. Aí eu fui fazer o pré-natal, sabe, assim. E quando eu vi realmente essa criança no ultrassom, foi que eu saquei que eu tava grávida mesmo, né? Porque aí você vê a mão, vê a cabecinha, vê a orelha, vê o nariz, né? E eu falei, olha, né, que é mesmo? E eu vi as pessoas, assim, comprando enxoval pra bebê, sabe? E eu não podia comprar nada. Olha a minha situação, como é que tava. A gente tinha acabado de se mudar, né, tal, as coisas estavam difíceis, o emprego estava difícil, estava tudo difícil. Até porque, quando eu engravidei também, eu estava com problema de saúde, entendeu? Probleminha de saúde que, na área ginecológica, seria impossível ter filho. Seria impossível, né? Olha, eu não sei como foi que aconteceu, entendeu? Eu não sei, porque é só por Deus mesmo. Então, foram meses e meses indo na médica e fazendo o pré-natal, volta e meia, eu tinha uma dor horrorosa na barriga, corria pro hospital, sabe? Tomava injeção para passar essa dor, né? E sempre assim, com aquela, não tinha expectativa, eu não tava com expectativa nenhuma, isso que eu acho engraçado, não tinha aquela expectativa. E era muito difícil para mim, porque essas dores aí, elas eram muito grandes por conta de um tumor. E, conforme o hormônio, né? E a criança foi crescendo, o tumor também foi crescendo. Aí a médica, ela não tinha muito tato, não. Ela falava pra mim, olha, você pode ter uma intercorrência por conta desse tumor seu aí, porque ele tá crescendo, ele tá do tamanho de uma laranja, sabe? Assim, tá grande o negócio aí. Então, era 5, quase 6 centímetros, e é indo, né? Ela falou, isso aí vai prejudicar, né? Vai ficar sem espaço para essa criança. Aí, eu nem sabia o que era intercorrência. Nem fui olhar no Google o que era intercorrência. Fiquei na minha, e aí as pessoas, né, minha sogra e tudo mais, orando, pedindo oração, né, na igreja, e assim foi, porque nós não morávamos perto, ela mora no interior, eu na capital, e a hora de chegar no 7º mês, porque eu pensei, falei, bom, essa criança chegando no 7º mês, a incidência dela sobreviver vai ser maior do que, né, menos do que isso, e repouso absoluto, eu não podia ir. Então as pessoas eram tão maldosas, que na igreja começaram a falar o seguinte, olha, ele foi numa reunião de obreiros, eu não fui porque eu tinha que ficar de repouso. Eu assisti pela televisão, nossa, queria tanto estar lá e não podia. Aí veio umas obreiras de Deus, falando o seguinte, olha lá, ele meteu o pé na bunda dela lá, eu acho que ela tá sozinha, grávida, e ele, né, eles se separaram. Foi isso que falaram, gente. Acredite se quiser, falaram isso. E aí, eu não tinha nada para esse neném, nada. Nem um sapatinho, nem um berço, não tinha absolutamente nada. Eu via as pessoas fazerem enxoval e eu não podia fazer. A situação estava tão difícil que até em termos de comida era uma luta pra gente também. Era uma luta. Nunca passei necessidade em termos de alimentação. Ele nasceu com bom peso, eu tô até adiantando aqui, nasceu com bom peso e tal. Não era esse o problema. Mas assim, aquele negócio de fazer enxoval de neném não aconteceu na minha vida, não tinha nem fralda, não tinha nada. Na igreja falaram pra mim, a gente vai fazer um chá de bebê pra você e tal.
Eu não pude ir no chá de bebê, por quê? Porque eu estava em repouso, né? Eu não podia sair. E aí, o povo fez o quê? Começou a falar mais chá de bebê. Ué, pensei que ela era rica. Gente, eu nunca falei na vida que eu era rica. Nunca. Mas o fato, sabe, de você ter roupa, que eram roupas que veio, né, de outra época, mas, né, a gente sempre tem uma roupinha, ia bem vestidinho, pronto, as pessoas já faziam uma ideia que eu era rica. Como que eu era rica se eu pegava ônibus? Como que eu era rica, porque às vezes eu não tinha nem dinheiro para comer um sanduíche ou qualquer coisa para ficar de pé. Se eu contava com a ajuda até de uma obreira, né, para comer, porque eu ficava o dia inteiro lá na igreja, e eu tinha que comer. Raras vezes eles davam pra gente, né, alguma coisa para comer, pros obreiros. E ela que pagava para mim a refeição, né? Deus abençoe a vida dela. E aí, quando eu fiquei grávida, né? Todo mundo percebeu na igreja que fiquei toda redondinha, né? O pessoal ficou olhando pra minha barriga assim, tá grávida, não sei, sabe aquela coisa? E aí, simplesmente eu continuei sem nada. Se fizer chá de bebê, não veio nada pra mim, não. Até que um belo dia eu consigo chegar até os 9 meses de gravidez, né? O barrigão, gente, que parecia a bola do Kiko. Enorme. Então, eu achei até que eram 2 crianças, mas no ultrassom só veio uma criança e um menino. Eu achava que ia ser menina, mas foi um menino. Aí tô lá, eu sentada na beira da cama e eis que eu escuto a porta correr. A janela. Falei, gente, e a cachorra latindo. E meu marido falou, cala a boca aí, cachorro, né? Que era a Jade na época. Fica quieta, Jade. Aí a Jade ficou quietinha. Aí deixou a porta da cozinha aberta, que estava muito quente. A casa era pequena, muito quente. Aí eu chacoalhei e falei, tem alguém aí? E aí a luz da cozinha acendeu sozinha. Cara, foi o maior medo da minha vida. E eu sentada na beira da cama com uma barriga de 9 meses, certo? Porque eu ia pro banheiro. Quem tá grávida sabe que toda hora tu vai no banheiro. Então, eu não fui no banheiro, eu fiquei sentada lá, por incrível que pareça, porque eu ia dar de cara com o assaltante. Ele entrou no quarto com tudo, e eu comecei a gritar. Tudo que você não pode é gritar. E eu comecei a gritar. E foi aquela coisa. E aí, tinha muita coisa, ele pegou o celular. A gente tinha 2 celulares. Um que era bem velhinho, daquele de tampinha, e o outro que era um pouquinho mais moderno. Aí, o de tampinha estava embaixo estava escondido embaixo do travesseiro, eu nem sei porque que ele estava ali. E o outro ele levou. Sabe, um cara. Então, a gente não sabia se eram em 2. Não sabia se ele estava armado, porque estava o tempo inteiro com a mão assim. Aí aquilo, gente, foi suficiente para me desgostar. Veio a polícia em casa. O cachorro tremia tanto, coitado, que ela se escondeu. Ela tremia que nem uma doida. E eu, nervosa. E aí o policial falou para mim, a senhora não quer que a gente leve a senhora no pronto-socorro? A gente leva, né, porque tá grávida, com o susto daquele, né? Aí eu falei, não precisa. Aí eu falei, eu não quero ficar no pronto-socorro horas e horas lá, ia ser um terror. Eu devia ter ido. Aí ele falou, tá bom. Aí fez ocorrência e tal. E essa criança parou de mexer. Parou de mexer. Eu falei, meu Deus, e agora? Ele não mexia. E eu peguei o Salmo 91 e comecei a falar o Salmo 91, porque eu estava muito nervosa. E fecha a casa toda e não sei o quê. Aí o marido foi trabalhar no outro dia, eu fiquei sozinha naquela casa, com medo da senhora voltar. Com aquela barriga, que eu mal conseguia andar de tão grande que tá. E o neném nada de mexer. Passou um dia sem mexer, nada. Eu falei, agora, que ele sempre mexia. Nossa, minha barriga era uma escola de samba, né? Esse menino mexia muito e não mexeu. Ficou quietinho. Aí, depois disso, pra honra e glória do Senhor, essa criança mexeu. Eu falei, então tá viva, né? Tá, mudamos, né? Vou resumir bem a história, nós nos mudamos. Fomos pra casa dos pais dele, porque a capital pra gente já não dava mais. Eu não conseguia ficar sossegada naquela casa, né? E lá essas mudanças foram, tal. Quando eu cheguei na estrada, com a dor daquela na barriga, paramos no postinho ali, né, pra eu poder ir no banheiro, pra comer alguma coisa, que a viagem parecia que era 20 horas de viagem. Quando eu cheguei, tinha uma turma, a família toda me esperando no portão. A casa é linda, eu falei, nossa, né? A família toda me esperando no portão. E eu com a dor, gente, que eu não tava pra recepção, não. Comi alguma coisa, já tinha o quarto arrumado, eles foram super gracinha comigo. E aí, a gente foi pro hospital, que eu já tava com muita dor. Aí a médica olhou e falou, não tá na hora dele nascer ainda não. Volta. Aí eu voltei. Descansei, né? Descansei. Aí, uma tia do meu esposo falou, ó, quarta-feira sua criança nasce. Eu falei, porque a gente passou lá pra visitar ela, né? Então, quando foi, na quarta-feira, realmente, eu comecei a sentir uma coliquinha bem no pé da barriga, fui no banheiro. Então, realmente, eu já tinha presença com um pouco de sangue, né? Então, foi a vizinha também, nos levou pro hospital, pra maternidade. Chego lá na maternidade, gente,
12 horas de muita dor, muita dor. Então, por quê? Porque eles me deram aquele sorinho mágico, sabe? Aquele que dói até para dilatar, né? Só com o dedo de dilatação, menino. Isso doeu, mas doeu, eu socava a parede e tal. E aí eu comecei a passar muito mal. Por quê? Porque eu tinha pedra na vesícula e não sabia. Então juntou duas dores. A dor da pedra, que já não é uma dor fácil, e a dor do parto. Então eu passava mal e punha tudo pra fora, né? Tudo pra fora, a bilis toda pra fora. E, ai meu Deus, foram 12 horas, me levaram pra salinha do sacrifício, que é a da pré-parto. Aí, água de chuveiro nas costas, água de chuveiro, aquilo aliviou, mas não foi suficiente. Fiquei numa maca, estouraram a minha bolsa, e foi água, parecia uma caixa d'água. Água pra todo lado, água. Falei, nossa. Aí já tinha saído o tampão, né? Aquela água. Eu lá, olha, eu só pedi a Deus, Senhor, não deixa a criança passar da hora, não deixa ele ficar sem oxigênio, e ali orando, e ao mesmo tempo pedindo socorro, porque a dor era uma dor muito mais acima, sabe? De 0 a 10, a dor estava 20. Estava muito forte, não era frescura, nada disso, é porque realmente tinha a questão da vesícula e eu não sabia. Eu sentia uma dor horrorosa nas costas, horrorosa, parecia que minhas costas estavam dividindo no meio e fora da barriga. E então, passei a noite toda gritando de dor, mas gritando mesmo. Aí, fazendo força, eu não tinha mais força, porque eu tinha já, né, vomitado tanto que eu não tinha mais força. E aí, o que aconteceu? Eu falei pro moço, eu falei, escuta, eu já tenho, porque eu esqueci de dizer, tá com 43 anos. Eu falei, moço, eu tenho 43 anos, diferente das meninas que estavam lá com 20, 25, 30. Eu falei, eu tenho 43 anos, eu tô com mioma, né, e tenho esse neném pra nascer, que não tá vindo de jeito nenhum. Ele deslocou, foi até a metade, parou. Até a metade do caminho, parou. Aí ele falou, tá, então eu falei, fala com o médico isso, né? E eu gritava, não deixei ninguém dormir. Não deixei ninguém dormir. E aí o médico voltou, e eu falei, então, eu falei assim, se essa criança acontecer alguma coisa, a culpa é de vocês. Eu acho que essa foi uma palavra bem chave. E aí vieram com a maca pra me buscar. Aí o médico falou, não, mas eu já tava com todos os dedos de dilatação que você possa imaginar, né? Já tava em 10. Tem, né? Tem. Aí eu falei, não quero saber, pode me dar, mas você tem certeza? Pode me dar, eu não quero saber, tá com uma dor horrorosa. Quando me deram anestesia, o hack, a minha vida, a alma voltou pro corpo, porque tava demais aquilo. E aí, eu peguei, eles fizeram a minha cesárea, só que quando tiraram a criança, eu senti fazer assim, cleque, sabe? Porque tava bem encaixado mesmo pra nascer já. Mas eu vou contar como Deus é tremendo, calma aí. A criança não chorava. E eu, por que essa criança não chora e ninguém falava comigo? Pegaram o menino e saíram correndo para outra salinha. E eu, por que a criança não chora? O que foi que aconteceu? Porque, né, nessa hora eu não existia para eles. Aí eu pensei, deu ruim. E meninos, aí foi quando ele gritou, ele começou a chorar. Aí realmente, mais uma vez a alma volta pro corpo. E eu, graças a Deus, tá vivo. Trouxeram ele para eu ver. Ele tava tão desanimado, ele olhou para mim assim, ó. Desanimado. E como meu marido é pardo, né? Aí eu falei, olha, puxou o pai dele, né? É mais escuro, puxou o pai. E beleza, e levaram essa criança. Cuidaram de mim, levaram pro quarto. Eu voltei tão contente, gente, que eu só falava. Todo mundo queria dormir, eu falando, feito uma louca. Trouxeram um neném. Branco, cabelo liso, olho verde. Falei, peraí, mas isso não é o neném que eu vi? Não é o neném que eu tinha visto. Branco, mas assim, era meu filho, lógico, por quê? Porque só nasceu aquela criança naquele dia, não nasceu outra. Aí trouxeram, porque, né, o pai viu o neném, a tia, todo mundo viu, né, era ele mesmo. Aí eu falei, nossa, que diferente, né, por que ele tava um pouco mais escuro? Porque ele tava roxo, ele tava passando da hora dele nascer, entendeu? Por isso. Então, aí, essa criança não tinha nada, não tinha roupa, não tinha nada. Então, as minhas cunhadas fizeram aí um mutirão, né? Acho que dentro da igreja também ele ganhou roupa. Tinha berço. Por isso que fala que Deus, ele cuida de nós, ele não deixa nos faltar nada, né? Não deixa faltar nada. Eu nem camisola eu tinha, sabe? Do jeito que eu tava, olha, só Jesus na causa, irreconhecível. E aí, Deus cuidou de cada detalhe. Ele nasceu bem, ele nasceu saudável, com quase 4 quilos, com mais de 50 centímetros, sabe? Uma criança totalmente saudável, né? E assim, e Deus, assim, maravilhoso. Então, eu fui morar, né? Tava morando com a família, durante 3 anos a gente morou junto. E minha sogra, assim, maravilhosa, mas quem casa também quer casa, né? E aí, não tínhamos condições de comprar nada, nem de puxar um gato pelo rabo, mas... a gente estava procurando um lugar, né? E não conseguia alugar nada, gente. Não conseguia, a cidade nem é tão assim, e não conseguia alugar nada, por incrível que pareça. Então a gente veio olhar uns terrenos aqui, né? Muito arborizados. Era o sonho da minha vida. Eu vinha com o carrinho do bebê, a gente vinha aqui, olhava.
ai, não sei o quê. Até que um dia eu senti uma alegria que eu nunca senti na minha vida, assim, sabe? Depois do bebê. Eu falei, olha, vai ser aqui mesmo que nós vamos morar. Aí demos entrada, meu esposo deu entrada aqui no terreno, né, na chácara. E aí nós começamos a construir, porque a minha sogra também ajudou com tijolo. Depois nós pagamos tudo para ele, isso é certinho. E fizemos um quarto. Eu vou deixar aqui depois, né, no finalzinho desse vídeo, o vídeo de como é que a gente morava, para vocês terem ideia do que eu já passei na vida. Só para ter uma ideia, ali ainda estava bom, já foi pior. Chão de terra batido. O telhado da gente não tinha forro, né, era só a madeira e o telhado. E como é uma chácara, você pode imaginar o que tinha de aranha, escorpião. Entrou, uma vez meu esposo estava dormindo, tinha um negócio preto dormindo perto dele, bem no cantinho da cama. Aí eu falei, ai, é um bicho que tem aqui. Como é que eu aviso para a pessoa para ela não sair? Eu falei, beleza, acorda. Levanta um pouquinho daí. Ah, mas o que foi? Não levanta daí. Aí quando a gente foi ver um morcego, o morcego estava dormindo. Ai, que legal, né? Morcego. 2 vezes morcego entrou aqui. Fora cobra na porta, cobra para tudo que é lugar, volta e meia tinha que chamar bombeiro para vir catar cobra aqui. Então, você sai de uma cidade grande para vir morar na selva amazônica, meu filho, não é brinquedo não, tá? Não é brinquedo não. Ai, olha, cada susto que eu levava, cada grito que eu dava. Ai, meu Deus do céu, é aquelas aranhas caranguejeiras, do tamanho de um pires, assim, ó, enorme. Eu falei, não creio nisso. E a cidade pacata, e eu louca pra voltar, sabe, pra capital. Eu falei, o que eu tô fazendo aqui? Eu não gostava daqui, eu não gostava daqui. Mas Deus vai trabalhando na vida da gente, Deus vai trabalhando. E tinha os perrengues, meu bem, tinha os perrengues, como que não? Então, muitas vezes, a gente não tinha nem o que comer direito. Entende isso? E meu marido, então, arrumou um emprego, que é empreiteiro de obra, arrumou um emprego, tal, lá na churrascaria. Então, a marmita dele, né, era da churrascaria mesmo. E ele comia metade, trazia metade dessa carne pra eu comer. Né? Eu não comia tudo, eu dava para dividir assim, a gente comia, jantava à noite, ia ficar esperando ele, eu nem tinha luz aqui direito, né? Porque eu tinha que esperar ele para poder acender a luz, porque não tinha luz, então tinha que dar um jeito na lâmpada, eu não ia subir escada para fazer isso, que não dava, era muito alto, né? O pé direito aqui da casa estava muito alto. Então, a casa foi sendo feita, tinha um banheiro, né? Tinha um banheiro e esse quarto grande, que foi dividido no meio, com guarda-roupa, que na época não tinha guarda-roupa, depois é que me arrumaram um guarda-roupa aqui, porque as roupas estavam tudo na sacola. E aí, Deus, eu tinha um banheiro, o banheiro não tinha reboco nem nada. E volta e meia aparecia um bicho lá no banheiro. E era sempre uma rãzinha, uma perereca, sabe? Sapo era mais difícil, mas já aconteceu, sim, de aparecer tudo que é criatura nesse banheiro. E uma vez também, meu filho estava tomando banho, né? E tava escorpião, assim, ó, andando, catei o menino, saí de lá correndo, né? Com medo. E também na caminha dele, que a gente improvisou uma madeira, tal, que já tinha crescido, o berço não dava mais, né? Aí improvisamos para ele dormir junto com a gente ali. Aí ele tava sentadinho assim, pá, caiu em cima da cama uma aranha. Eu fico assim olhando para a aranha como se ela fosse um brinquedo. Eu falei, meu Deus. Aí eu fiz uma cabaninha com cobertor, de forma que, se caísse algum bicho ali, não caía na cabeça da gente. E aí a situação melhorou, com a graça de Deus, eu consegui realmente, né, ter meu benefício, né, depois de muitos anos eu consegui meu benefício, e aí a gente tinha os brinquedos, né, consegui começar a comprar alguns brinquedos para ele. E embaixo da caixinha de brinquedo que ficava ali em cima da cama, tinha quem? Uma dona, de novo, um escorpião, morto. Não chegou perto da criança. Meu esposo também, com mania de ajoelhar para orar, embaixo do negócio do abajur, que é aqueles abajur de pé assim, um escorpião enorme preto, perto do pé dele. Quando a gente vê, o escorpião se faz de morto, tá? Mas não tá morto, não. Deu uma mexidinha assim, falei, agora, pá, vivinho da Silva. Então, quer dizer, era sempre muito difícil, muito difícil. As coisas aqui não era... Olha, viver aqui não era para amadores, não, meu filho. Não é para amadores. E às vezes eu escutava as pessoas falando assim, não, eu só vou entrar na minha casa quando tiver meus móveis planejados. Eu só vou entrar na minha casa quando o último preguinho estiver preso. E eu falava, meu Deus. Né? E eu não. Eu tive que entrar na casa do jeito que ela estava. Se tivesse que morar numa barraca, eu tinha que morar numa barraca e acabou, não tinha escolha. Entendeu? Não tinha que dizer, vou escolher. Não tinha nada disso, não. E a vida foi indo e nunca Deus deixou de prover. Nunca. Então, assim... As condições, elas foram melhorando. Porque elas tinham, levou 10 anos quase, entendeu? Então, eu tinha aqui uma geladeira pequena, que na época que eu fiquei viúva, eu fiquei sem geladeira. Quem tem um amigo tem, né? Tem um irmão. Aí essa minha amiga falou, você tá sem geladeira? Vamos tirar lá nas Casas Bahia pra você? E eu fui pagando pra ela, paguei a geladeira e tal. E essa geladeira era a geladeira que eu tinha, muito pequena, pra uma família já de 3 pessoas. Era mais uma geladeira pra gente solteira. Então, depois, Deus deu condições para eu ter a geladeira dos meus sonhos. A minha geladeira, ela é maravilhosa. Entendeu? Se você deixar ela aberta muito tempo, ela toca musiquinha, minha filha, assim. Aí eu tinha um fogão também, 4 bocas. E Deus providenciou um fogão para mim de 6 bocas, novo.
né? Porque eu pude comprar. Eu comprei uma máquina de lavar 18 quilos, né? A minha deu uma quebradinha, mas ela era aquela lave seca também, né? Vamos dar uma aquela outra também, que é boa para secar roupa. E assim foi indo, os móveis do quarto, compramos todos os móveis, todo o material de construção tá aí, falta pouquíssima coisa para eu poder terminar, né? Nós terminarmos a nossa casa. E Deus foi provendo, Deus foi provendo. Entende isso? E aí, Deus é maravilhoso em tudo aquilo que a gente faz, tudo aquilo que a gente faz. Mas não pense que o crente não tem provas da vida. Não, claro que tem. Então, em 2011, que foi quando o neném nasceu, eu logo em seguida entabulei outra gravidez. Estava com 10 meses e eu estava grávida de novo. E foi aquela coisa, né? Porque se eu não estava conseguindo nem com um direito, quanto mais dois, né? E assim, a minha gestação, ela mal começou. E quando foi, acho que devia estar com uns 2 para 3 meses, estava com uns 3 meses de gravidez, pá, eu comecei a ter uma hemorragia. Aí eu fui no banheiro, nossa, parecia o filme do Massacre da Serra Elétrica. Horrível, 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 horrível. Dali eu fui para o hospital. Lógico que fizeram ultrassom, aí eles falaram, olha, o coração do neném parou de bater. Por isso, né? Eu fiquei triste, eu fiquei muito triste, lógico, a gente quando perde um filho é uma coisa triste, mas eu também pensei que eu ia morrer. Eu pensei que eu ia morrer porque a hemorragia estava um negócio assim, fora do comum. Nem vou falar porque é complicado de explicar o que foi que aconteceu, né? Mas eram pedaços, eram placas assim, sabe? Eu não podia ficar em pé. E aí, tomei muito soro, fiquei lá, não vi nem a cara da médica, nem sei como é que ela era, porque quem vinha para me atender era só a enfermeira. Então, toda essa parte, né, não precisei fazer curetagem, não precisou ser feito curetagem, porque saiu tudo, limpou tudo, né, limpou tudo. E tudo bem, voltei para casa, chorei um pouco, dormi. Eu tinha o filho para cuidar, que ele ainda era neném, né? Precisava. Não tinha nem como ficar chorando muito, né? Tinha outras, né? E aí Deus sabe todas as coisas também, né? É importante da gente entender que seja nos momentos bons ou nos momentos de aflição, Jesus está sempre conosco, não é? Porque o crente, ele vai ter momentos de glória e também momentos de luta, né? Isso faz parte da vida. Então, se você anda ouvindo muito coisas, só de que, você nunca vai ter problema, lê nada, isso aí é um evangelho bem do mentiroso. Porque isso desdiz até tudo o que aconteceu com os apóstolos, né? Nunca é fácil, nunca é fácil, né? Levar a nossa cruz não é uma coisa fácil. Mas Deus está conosco todo esse tempo, né? Quer seja nos momentos bons ou nos momentos ruins, porque é muito bom quando a gente tá, tudo é festa, tudo é alegria, quando você consegue coisas e tal, é muito bacana. Mas os momentos de aflição, eles também acontecem, né? E veja só, Paulo e Silas, eles estavam num momento de aflição muito grande, mas eles continuaram louvando a Deus. Assim como nos meus momentos de aflição, eu soube dar glória a Deus quando eu estava na pior e também quando eu estava bem, né? Não é fácil, não é fácil. Mas Deus está conosco. E você saber que você tem um Deus que entende o que você está passando, o que você está sentindo. Um Deus que cuida de cada detalhe da nossa vida é uma coisa muito reconfortante. É maravilhoso, né? Então, o amor que ele apresentou por aquela multidão foi tamanho que demonstrou a preocupação em alimentá-la de todas as formas, tanto física como espiritualmente, né? Algo que me chama a atenção é que essas pessoas o seguiam por quilômetros. As pessoas estavam sedentas pela palavra do Senhor. E foi assim que eu cheguei também, sedenta pela palavra do Senhor. E hoje em dia, talvez, nós estamos vendo as pessoas se ocupando de muitas bobagens e se esquecendo da palavra do Senhor. Você não pode se considerar uma pessoa crente se você não ama a palavra. Se você não ama a palavra, você não ama Deus, né? Não ama Deus. Tá só, sei lá, fazendo hora aí. Precisa amar a palavra. Ela é importante. É essa palavra que nos momentos de dificuldade vão servir de alicerce para a nossa vida, né? Mesma coisa, eu não falei da casa edificada? Se você não tiver edificado na rocha, que rocha é essa? Essa rocha é Jesus Cristo. Se você não estiver alicerçado na rocha que é Jesus Cristo, você não aguenta os tropeços da vida. Não aguenta. Então, quando aquela médica falava coisas para mim negativas, e eu não entendia, entrava aqui e saía ali, não porque eu queria, é porque Deus estava me preparando. E um dia veio uma mulher lá no consultório, lá onde a gente estava esperando, ela falou ela me deu um papelzinho, desses papelzinhos aí que tira, tipo devocional, como é que é mesmo? Aí frasezinhas da Bíblia no papelzinho, né? Não sei, esqueci o nome. Depois eu comento aí que eu esqueci o nome. Não sei o que lá de promessa, Bíblia de promessas, não sei. Aí ela me deu um papelzinho, tava escrito assim, Deus manda anjos para te guardar nos seus caminhos e tal. Então eu senti que Deus estava preparando tudo aquilo que eu ia passar, a mão de Deus estava ali preparando o
caminho para mim. E também entendi que essa perda, né, a gente nunca entende muito bem o agir de Deus na nossa vida, certo? A gente não entende, fica triste, chateado, mas eu entendi também que essa criança poderia vir com sérios problemas de saúde também. Então, aquela dor que eu estava sentindo de uma criança que não ia nascer, que não nasceu, poderia ser muito pior ainda, talvez, com uma criança que nasceu com sérios problemas, e aí você vai ter que ficar lidando com aquilo. Não que a gente não fizesse tudo que fosse possível, não. Talvez com problemas sérios, cardíacos, a gente não sabe os desígnios de Deus. Né? A gente não sabe o que estaria preparado na vida dessa criança também. Né? Nossa, então a gente não sabe nada. E a gente não tem que tentar entender por que Deus faz as coisas. Né? Não sabemos. Mas que tudo colabora para o bem daqueles que amam a Deus, porque tudo é um crescimento na nossa vida. Deus nunca disse que seria fácil, que seria moleza. Tá no evangelho, pronto, já tá no céu. Por quê? Porque a gente ainda tá aqui na terra. Então, quer dizer, o próprio Jesus fala que a gente ia passar aflições, não ia ter jeito. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, então ele está dando a dica de ouro, ele venceu, nós vamos vencer também. Pode ser que hoje as coisas estejam muito difíceis para você em várias áreas, né? Por exemplo, econômica, tá difícil, eu já passei. Nossa, olha, perrengue. Às vezes também a gente passa os nossos estreitos aqui também, irmãos. Não pensa que a vida é só rosas e flores e jasmim, tem hora que a gente passa, sabe? Mas a gente sempre passa, sabendo que a provisão de Deus não vai faltar e não tem faltado. Não pense que eu sou contra a Pix, contra qualquer tipo de forma de ajuda, mas normalmente, sempre, todas as vezes, Deus tem suprido a nossa necessidade, para a honra e glória do Senhor. Ele também pode usar uma pessoa para abençoar a vida de outra, claro que pode, né? E glória a Deus quando a gente pode fazer isso, né? Eu consegui abençoar a vida de algumas pessoas, sabe? Consegui, graças a Deus, né? Então, a grande receita aqui, gente, é assim, não tenha expectativas, né? Muito altas acerca de nada, apenas você viva um dia de cada vez, ore, agradeça a Deus, seja grato por tudo, né? A gente tem que dar graças por tudo, certo? E Deus, ele vai preparando os caminhos, até porque se na época que eu precisei tanto de dinheiro, eu tivesse dinheiro, olha, tinha acontecido tanta coisa ruim naquela época, sabe? E hoje eu vejo claramente o trabalhar de Deus na minha vida. Tudo, por isso que é tão importante que aquela passagem, que para tudo tem tempo para todas as coisas. Né? Há tempo para todas as coisas, e é verdade. Porque se for no tempo da gente, dá ruim. Sempre dá ruim. Por quê? Nós não somos oniscientes, nós não somos onipresentes, nós não sabemos de nada. Né? Nós não sabemos. Mas Deus sabe todas as coisas. Né? E não é conformismo, não. Esse conformismo. Não. É experiência com Deus, que a gente vai tendo as experiências, né? O sobrenatural, que eu já vivi muitas vezes. Gente, eu preciso contar uma coisa para vocês. Assim, certa vez, olha como é que é os perrengues da vida. Certa vez, meu filho queria muito comer um salgadinho e comprar um refrigerante. Nós já estávamos morando aqui. E nós não tínhamos condições de comprar nem o salgadinho, nem o refrigerante para essa criança. Estamos andando, quando a gente olha na guia, assim, meu esposo olha na guia, tinha um dinheirinho ali. Era o dinheirinho certinho para comprar o salgadinho que ele queria e o Guaraná. Outra vez também, a gente estava sem dinheiro nenhum. E como é que a gente vai comprar o leite dessa criança? E ele não era qualquer leite que ele tomava, ele tinha que tomar o NAN. Do NAN, aí foi pro NAN Comfort, que estava dando dor na barriguinha dele. Aí eu fazia mamadeira, minhas mamadeiras elas eram invocadas, porque eu não consegui muito tempo eu não conseguia amamentar ele, né? Por mais que usasse bombinha, tudo, não conseguia amamentar ele como deveria, como gostaria. Então, eu fazia umas mamadeiras invocadas. Então, eu fazia mamadeira com fubá, fazia mamadeira com uma mistura, né, de farinha láctea e Neston. Eu sei que era uma mamadeira bomba. Era aquelas boas. E ele era fortão, sabe? Menino fortão. E assim foi, gente. E aí, eu não tinha dinheiro para comprar o leite para essa criança. E agora? O que a gente vai fazer? Já tá maiorzinho. Estamos andando, gente. O vento trouxe, sem brincadeira, uma penca de R$1. Um monte de dinheiro assim. A gente nem acreditou. O vento trazendo esse dinheiro. Sabe? Tinha um lugar assim meio desertinho. E aí esse dinheiro rolando e o vento trazendo. E aí a gente pegou esse dinheiro e conseguiu comprar leite com o dinheiro. Sabe? É sensacional o que Deus faz. É sensacional. Eu vim de muitas perdas. Eu vim de uma história muito triste de vida. Sabe? De momentos muito difíceis. Sabe? De sonhos que eu já nem estava sonhando. Eu tinha desistido de sonhar. Quantas vezes, sabe? Eu dormi chorando. Teve uma vez que eu estava tão sozinha, fiquei doente, né? Embora tivesse outras pessoas morando no mesmo quintal, dentro da minha casa eu estava sozinha, né? E fiquei com uma gripe forte, com uma febre. E na época eu liguei para a central de oração e pedi oração. E aí o bispo lá orou
né? Para todas as pessoas que me deixaram o seu recadinho. Quando foi no outro dia, eu não tinha mais gripe, não tinha mais febre, não tinha nada. Porque eu não tinha sequer remédio para tomar, para baixar aquela febre, para acabar com a minha gripe. Eu não tinha. E Deus proveu. Deus sempre... Olha, se eu for contar cada detalhe aqui, vai ficar uns 50 mil vídeos aqui. Para falar que, embora hoje, talvez você esteja vivendo um momento de dor, um momento de luto, talvez você esteja vivendo um momento em que você perdeu a esperança de arrumar um emprego, você perdeu... Olha, Deus manda te dizer que você não perca a esperança, porque Ele está cuidando de cada detalhe para você. Tá bom? Deus não deixa ninguém desamparado. Nunca vai deixar você desamparado. Ele diz que mesmo que você ande pelo vale da sombra da morte, Ele vai estar junto com você ali. Tudo que Ele precisa é que você deposite total confiança nele. O que tem faltado a você hoje? Permita que o Senhor haja em sua vida e seja suprido no corpo, na alma e no espírito. Ele o surpreenderá. Entregue o seu tudo e tenha o tudo de Deus. Entregar o seu tudo, gente, eu tô falando de dinheiro não, tá? Porque às vezes, né? Entrega seu, não é isso não. Entrega seu tudo o quê? O seu coração, a sua adoração, a sua oração, tá certo? A sua confiança, o seu amor, tá bom? E todas as demais coisas vão ser acrescentadas na sua vida, tá bom? Esse é o seu tudo, amém? E é isso, meus amados, eu espero que vocês comentem aqui, tá bom? Comenta aí pra mim, que eu vou ficar muito feliz. Aliás, eu gostaria também de dizer que tem um irmão aqui que entrou em contato comigo no Insta, agradecendo pelos vídeos. Então, eu não vou falar seu nome, né, porque você não me autorizou a falar seu nome, mas eu fiquei muito feliz, muito contente, né, porque é muito difícil a gente fazer vídeos dessa envergadura aqui na internet, porque sabe como é, né? Em termos de visualização, não é o sucesso do momento. As pessoas estão muito afastadas de Deus, muito, elas precisam de Deus, mas estão afastadas. E Deus só está esperando, né? Deus é muito educado, muito fino, Ele não vai fazer isso por força, né? Não, Ele vai esperar o tempo de cada pessoa, né? Então, não deixa esse tempo passar muito não, porque a gente não sabe quanto tempo a gente, né? Não sabe de nada, né? Não sabe nem o que vai acontecer amanhã, daqui a 5 meses, a gente não sabe. Então, assim, seria muito importante a gente aceitar Jesus Cristo como nosso Salvador, tá? Porque, olha, milagres, Jesus ainda faz milagres. Os milagres não são só daquele tempo, não. Ainda são nos tempos atuais, né? Apenas creia e verás a glória de Deus. E outra coisa, a fé vem por ouvir a palavra, né? Então, esteja sempre antenado na palavra de Deus, esteja sempre antenado, lendo uma Bíblia, pode ser uma devocional, um grande conserto na nossa vida. Muitas vezes, algumas áreas vão precisar ser mexidas, algumas coisas vão ter que ser tiradas para fora, né? Para que Deus possa operar grandes maravilhas na sua vida. Como fazer uma grande limpeza dentro de casa. Então, quando a gente faz uma faxina, quando a gente vai arrumar um guarda-roupa, a gente bagunça tudo para depois arrumar cada coisinha no seu lugar, para organizar, ver qual o que serve, o que não serve. Assim para resumir, né? É mais ou menos por aí, sabe? Deus vai tirando coisas da gente, Deus vai acrescentando outras, e tudo para o nosso crescimento, tudo para o nosso crescimento. Porque não tem como a gente chegar lá no céu, gente, de qualquer jeito, não. Né? Não tem, então não caia nessa história de coaching, tome muito cuidado com essa teologia aí de ursinhos carinhosos, que a gente não passa por tribulação, passa por estreito, passa, crente passa por vale, passa, por isso tá falando, passa, né? A gente não fica lá, a gente passa, né? Só isso, e passa dando glória a Deus, tá bom? É isso, meus amados, fiquem todos na paz do Senhor e até a próxima, se Deus quiser, vai.